O Oscar 2023 está muito próximo e hoje nós vamos fazer o meu top 10 com todos os filmes indicados ao prêmio de melhor filme, com a posição, ranqueando mesmo, do 10º até o primeiro, quem eu acho que merece ganhar o prêmio, com as experiências que eu tive assistindo todos esses filmes. Avatar, O Caminho da Água. Vai ser interessante falar rapidamente desse filme. Eu fiz um vídeo sobre o James Cameron aqui no canal, que ficou bem legal, que fala sobre esse diretor, que é realmente brilhante. Avatar 2 é um filme que demorou muito para ser feito, um filme que gastou muito dinheiro, que está recuperando esse dinheiro com as bilheterias, mas que é uma catástrofe narrativa. É um filme muito mal construído nesse aspecto. Como pode um filme com tanta qualidade visual, com tanto dinheiro investido nos efeitos visuais e com um diretor que já fez tantas narrativas nesse patamar muito bem construídas, ser tão difícil? É um filme que simplesmente copia e cola o seu antagonista, onde a narrativa é bastante travada, as motivações dos personagens fazem muito pouco sentido, personagens que no primeiro filme tinham lutado por seu espaço, rapidamente fogem, enfim, é uma catástrofe narrativa esse filme. O roteiro é realmente muito abaixo, então eu não indicaria ele de forma alguma a melhor filme, porque a narrativa, pessoal, é o elemento mais importante para se contar uma história. Elvis é um filme que eu nem entendo ter sido indicado. Como eu já falei em algumas oportunidades para vocês, eu realmente não gostei desse filme. A direção é catastrófica, ela atrapalha o que o Austin Butler trouxe para o papel. É uma edição bastante técnica, que pode ser vista como positiva, mas na minha opinião ela só atrapalha a narrativa. Até tinha uma escolha interessante de como contar a história, mas não dá certo de forma alguma. O filme só vai degringolando e vira essa experiência onde a euforia que Elvis Presley poderia causar nas pessoas é transmitida para o estilo do filme, mas que não traz nada além disso, não traz profundidade para o personagem, não traz humanidade para o Elvis Presley. Então é, na minha opinião, um filme que não deveria estar indicado ao Oscar. Nada de Novo no Front também é um filme que quando eu assisti não chamou tanto assim a minha atenção, apesar de achar que é uma produção bastante digna, que faz o trabalho de forma interessante. É um filme que talvez tenha ganho mais força por ser um filme atual, com uma temática atual. Infelizmente é um filme sobre a Primeira Guerra Mundial, ainda ser atual, a gente não aprende mesmo. Na minha opinião, é um filme que, ao contrário de outros que já ganharam destaque no Oscar, ao menos é um filme anti-guerra. E a experiência em si é interessante. Não indicaria o Oscar também, mas entendo. Entre Mulheres tem um grande elenco com um conflito que estabelece um debate universal. A Sarah Polley, que é diretora e roteirista, ela constrói essa pequena colônia onde todas as mulheres são colocadas em uma situação de escolha. Elas precisam tomar uma grande decisão que vai definir o futuro de todas as mulheres. A partir daí se inicia não só uma votação, como um debate entre todas elas para entender os prós e contras de uma decisão final. Então, o conflito estabelecido pela Sarah Polley permite uma discussão bem profunda das temáticas que a diretora e roteirista propõe para nós. É um filme bem interessante, um filme que chega no Brasil muito próximo do prêmio, então não acredito que tantas pessoas tenham assistido ainda, mas realmente é uma história, um filme que merece ser assistido. Os Fabelmans, de Steven Spielberg, esse é um diretor realmente fantástico. Recentemente eu pude assistir Tubarão nos cinemas, que foi o primeiro filme para o cinema do Steven Spielberg, e ele é de fato um gênio. Os Fabelmans é a possibilidade de conhecer a origem da paixão do diretor pelo cinema e também a origem do tema que está em todos os seus filmes, que é justamente o seu trauma familiar com a separação dos seus pais. Isso está representado de uma forma ou outra nos seus filmes, então essa é uma experiência muito interessante. Dito isso, já fiz um vídeo aqui falando sobre as direções. Acho que é um filme muito gostoso, nostálgico de se ver, mas não estaria entre os melhores, na minha opinião, justamente por ser um filme em que é entregue a história de um diretor, fica para a história porque ele é realmente um diretor importantíssimo para Hollywood, mas também não é o melhor do Spielberg. É um filme nostálgico, é um filme que ele se expõe bastante, mas não é o melhor do que o diretor poderia entregar. O Triângulo da Tristeza é um filme dirigido pelo Ruben Östlund, que é
um excelente diretor, ele faz sátiras sociais profundas. É um filme que vai tratar sobre a dinâmica de poder, sobre como essa dinâmica pode mudar de uma hora para outra quando a gente muda o cenário e a condição. E aí como as relações são intoxicadas por esse tipo de poder, como elas são, na verdade, conduzidas por ele. É um filme com vários personagens e com uma mensagem extremamente interessante, com uma direção muito bem executada e em que em determinados momentos cansa um pouco de deixar no subjetivo e deixa bem objetivo mesmo o que quer dizer. Não ficaria no meu top 3, mas realmente foi uma experiência muito interessante de se assistir. Top Gun Maverick foi uma das melhores experiências pipoca que eu já tive no cinema. O que eu quero dizer com isso é aquele filme que você vai pra se divertir, vai pra relaxar, vai pra não pensar, você quer ser bem conduzido, quer ver grandes cenas de ação, coisas que o Tom Cruise entrega muito bem. Eu já falei aqui no canal outras vezes, eu acho o Tom Cruise um excelente showman, eu acho que é um ator daqueles que vem de uma tradição bem antiga do Keaton e do Chaplin e que se colocam realmente em situações de risco para trazer para o público algo que ele nunca viu antes. No caso da narrativa de Top Gun, é super convencional, mas é um daqueles filmes que ninguém estava esperando ser o sucesso que foi, porque a experiência realmente é muito positiva. É um filme de ação de mão cheia, que realmente entrega tudo que deveria. E dentro dessa lista, onde eu acho que vários filmes não deveriam ser indicados, um filme que faz o seu trabalho, faz o que propõe tão bem, na minha opinião, fica um pouco acima na lista mesmo. Então eu coloco aqui, Top Gun Maverick é na pegada de Mad Max Fury Road, por exemplo, onde você tem um filme de ação extremamente bem executado, onde a experiência é realmente profundamente impactante. E isso é parte do cinema hollywoodiano, então tá mais próximo aí da primeira posição na minha lista. Em terceiro lugar, eu coloco o grande favorito do Oscar 2023, que é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Eu acho que esse filme ele consegue cumprir vários pontos interessantíssimos, como usar um tema extremamente atual, um tema da ficção, trazendo isso para um drama familiar, trazendo particularidades, questões muito próprias ali dos diretores. Então é um filme pessoal, cheio de energia, cheio de ficção, cheio de efeitos visuais, com interpretações num lugar muito bonito. Então é um filme que eu gosto, ele funciona. Eu sei que para algumas pessoas acabou não funcionando porque tudo pode acontecer em todo lugar ao mesmo tempo e isso distancia algumas pessoas. Falei no meu vídeo sobre direção que achava que a mudança de estilo trazia uma questão de falta de escolhas dos diretores, a gente não consegue ver a mão deles na escolha, mas isso é bem no detalhe, tá, pessoal? Só para definir mesmo quem ganharia a melhor direção, só que eles fazem muito bem o que eles se propõem a fazer, eles realmente executam um excelente trabalho com esse filme e eu acho que um filme que se conecta tão bem com o público, que fala de questões atuais tão importantes como essa nossa comparação com o outro, com vidas que não temos, né? Nada é o suficiente, nada faz sentido para nós, a gente sempre está se comparando com a vida dos outros e aí o filme faz o uso de uma metáfora tão bem feita. Eu adoro quando um gênero é utilizado para comunicar algo tão pessoal, tão humano. Então é um filme que funcionou demais para mim. Fica em terceiro lugar. Em segundo lugar, aí para quem assistiu meu vídeo sobre direção, vai ter uma parada diferente aqui, porque em segundo lugar vai ficar Tar, que é o filme que eu dei melhor direção para o Todd Field. Acho que a condução dele realmente foi perfeita. Cate Blanchett tá impecável dentro desse filme. Foi o filme que mais me impactou. Acredito que eu volte nesse filme mais vezes aqui no canal, vou falar mais sobre Tar. Trata de questões atuais de uma forma bastante corajosa, desafia o público, ou seja, acredita na nossa inteligência, não entrega tudo de mão beijada, pelo contrário. Eu adoro esse tipo de experiência onde eu sou realmente convidado a participar de um universo que não vai me entregar tudo, onde eu, como público, também vou preencher. E aí, é claro, a interpretação da Cate Blanchett é um prazer em si só, né? Acompanhar uma atriz no seu auge, fazendo uma coisa assim que ela mesma já disse que talvez nem volte a atuar, porque o papel pediu muito dela, e dá pra ver isso. E também foi um filme que me aproximou mais da música clássica, eu fiquei mais interessado. Então eu gostei muito da experiência como um todo de Tar e das questões que estão ali. Não fica em primeiro lugar por um motivo. Os Banshees de Inisherin fica em primeiro lugar. Por quê, pessoal? E aí eu tenho um motivo para colocá-lo em primeiro lugar. Eu acho que os Banshees de Inisherin têm uma simplicidade na sua metáfora criada para o seu problema, que é esse problema onde nós
temos uma rejeição cada vez maior um pelos outros, não sabemos lidar e isso cresce de relações entre duas pessoas para questões globais. Eu adoro quando uma mensagem tão poderosa, tão complexa é colocada em algo tão simples e fica em primeiro lugar também porque o elenco inteiro de Banshees de Inisherin está num nível altíssimo. Não significa que em Tar isso não aconteça. Mas o equilíbrio é outro, porque Tar tem como grande protagonista, que rouba a cena total, todas as cenas são focadas nela, na Cate Blanchett, naquela personagem. E os Banshees de Inisherin têm de fato mais personagens e cada um deles comunica coisas diferentes. Então você tem o protagonista e o seu ex-amigo que vira o antagonista. Você tem a irmã do protagonista que também está muito bem. Você tem as outras figuras ali secundárias como o policial, a bruxa, o barman e o seu amigo e principalmente o garoto, o bobo da ilha, que na verdade representa a bondade em si. Todos muito bem construídos, todos com momentos específicos no filme que te fazem refletir, que elevam a história. Então, na minha opinião, os Banshees de Inisherin têm o melhor equilíbrio entre uma ótima narrativa com personagens muito bem desenvolvidos. Quando essas duas coisas aqui, elas se encontram como se encontram os Banshees de Inisherin, a mensagem, o espetáculo, os diálogos, tudo isso funciona com muito mais fluidez. E é justamente por isso que eu acho que o trabalho do Martin McDonagh merecia o Oscar de melhor filme. Não sei se ganha, viu, pessoal? Realmente, essa aqui é uma lista super pessoal, é para quem eu daria o voto. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado esse especial sobre o Oscar 2023. E agora a gente vai começar a falar de outros temas por aqui. Então, não deixem de se inscrever, porque a presença de vocês por aqui é realmente muito importante.